O negócio é o seguinte, bora fazer aqui a tier list dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Como é que vai funcionar? Eu tenho aqui 4 categorias, sendo elas a categoria Elite na Europa, que é aquele jogador que eu acho que tem potencial para ser um jogador de primeiro nível de futebol europeu, por exemplo, um jogador titular de um PSG, de um Real Madrid, de um Barcelona, de um Liverpool, um jogador de elite europeia. Segundo escalão na Europa, que é aquele jogador que vai para o futebol europeu, mas vai ficar naquele segundo escalão, que é, por exemplo, vai jogar num Leicester, num Real Betis, vai jogar num Lille, vai jogar num Sevilha, né? Aqui a gente vai ter também a categoria Elite no Brasil, que é aquele jogador que vai ser um jogador de ponta, de primeiro nível, mas aqui na América do Sul. E a categoria mais baixa aqui, que é a categoria Útil no Brasil. Quais foram os critérios para selecionar aqui os jogadores? São jogadores que têm no máximo 23 anos, ou seja, jogadores que nasceram no máximo em 2002 e tem que ter no mínimo 10 jogos como profissional, porque aí eu consigo filtrar melhor. Não vai ter aqueles jogadores que são promessas que tem muita pouca amostragem. Por exemplo, Robinho Júnior do Santos, o Gabriel Mack do Grêmio, estavam aqui na primeira lista, mas eu acabei tirando porque a amostragem é muito curta e assim com esses jogadores com uma rodagem um pouco maior, acho que fica um pouco mais justo para analisar, não fica tão subjetivo e a análise fica um pouco melhor, tá? E só um aviso antes da gente começar aqui, esses nomes que tu tá vendo aqui foram selecionados com a ajuda do pessoal lá do grupo do WhatsApp aqui do canal. E se tu quiser, tu também pode participar do grupo do WhatsApp aqui do canal, é só tu acessar o link que tá aqui na descrição e no comentário fixado. Tu entrando lá no grupo, tu também vai poder ajudar, dando sugestão e opinando para pautas dos próximos vídeos, tá bom? E agradecer muito o pessoal lá do grupo que ajudou a selecionar aqui os nomes para esse vídeo. Então, sem muita enrolação, bora começar aqui. Tá em ordem alfabética aqui em relação aos clubes, então o primeiro nome aqui vai ser o do Atlético Mineiro, vai ser o Patrick, e falar para vocês que foi difícil encontrar alguém promissor no elenco atual do Atlético Mineiro. Quem eu achei que tem mais esse perfil foi o Patrick aqui, ele é volante, e aqui no Transfer Market, quando a gente pode ver aqui o perfil dele, ele está aqui avaliado em 1,5 milhão de euros, e ele tem aqui 21 anos, ele nasceu em 2004. É um jogador que era da base do Palmeiras, é um volante que chegou a ter algum espaço ali no time titular, né, em alguns jogos de Sul-Americana, acabou se lesionando, agora tá parado, mas é um jogador que tem sim potencial e na minha visão pode ser um jogador de ponta aqui dentro do futebol brasileiro. Agora vamos aqui com os jogadores do Bahia, e por eu ter colocado uma idade limite de 23 anos, vai fazer com que a gente tenha aqui na tier list jogadores com uma rodagem já bem interessante no futebol profissional, que é o caso do Luciano Rodrigues, um jogador que se destacou muito na Copa do Mundo Sub-17 com a camisa do Uruguai, tanto que o Bahia foi lá e pagou 12 milhões de euros para trazer ele. Se eu não me engano, é a contratação mais cara da história do futebol nordestino. A gente pode olhar aqui no Transfer Market que ele está aqui com seus 22 anos, ele nasceu em 2003, avaliado em 8 milhões de euros, né? Um jogador que tem uma rodagem interessante, como eu falei, pela sua seleção nacional, mas no Bahia, até agora, ele não conseguiu ir muito bem. Ano passado foi uma temporada de adaptação, né? A gente deu uma passada de pano por ele estar chegando, estar se adaptando. Nessa temporada ele começou muito bem, fez um bom campeonato baiano, mas agora no Brasileirão e na primeira fase da Libertadores, ele tá numa seca de gols muito grande, ele tá com números ruins. Não à toa que o William José chegou e ganhou a vaga dele, porque ele não tá jogando bem. E por ter uma idade já que, por mais que seja jovem, 22 anos, já é uma idade para tu já estar se consolidando bem, e ele não está conseguindo deslanchar aqui no futebol brasileiro, eu acho que a gente tem que colocar ele aqui como potencial máximo dele ser um jogador de elite aqui no futebol sul-americano. O outro aqui é o Caí, que a gente pode ver aqui também que ele tem 22 anos, também nasceu em 2003, avaliado aqui em 6 milhões de euros, é um ponta habilidoso de velocidade, mas que entrega muitos poucos gols e não é um jogador muito objetivo. A gente pode ver aqui, ó, que ele está emprestado pelo Manchester City, já que o Bahia é uma equipe do Grupo City. E eu acho que o Kaique vai numa linha muito parecida com a do Lúcio. Também vou deixar ele aqui na categoria que ele tem um potencial para chegar a ser um jogador de elite, mas só no futebol brasileiro. Agora a gente tem aqui os jogadores do Botafogo. A gente tem aqui o Álvaro Montoro, o argentino. A gente pode pesquisar aqui no Transfer Market para ver em quanto que ele está avaliado aqui no site português, que é um site que faz essa mensuração de valor de mercado, avaliação dos jogadores. A gente pode ver aqui que o Montoro
ele está avaliado em 3 milhões e meio de euros. É um jogador bem mais jovem em relação aos jogadores que a gente já viu aqui. Jogador nascido em 2007, tem só 18 anos, é um meia de muita habilidade. Ele veio para ser o substituto do Almada, tem características muito parecidas e tem muita qualidade técnica. Já está conseguindo se firmar agora com o Ancelotti, né, como um jogador já na equipe titular, mesmo com a pouca idade. E esse aqui eu acho que tem muito potencial, né, muito pela qualidade técnica que ele apresenta ter. Vai ter uma maturação física, vai ter uma maturação tática de consciência de jogo, e eu acho que ele tem potencial para ser um jogador de elite até no futebol europeu, porque, como eu falei, qualidade técnica tem de sobra. O outro aqui é o Nathan Fernandes. A gente pode ver aqui, ó, o Nathan Fernandes, ele já é um pouco mais velho, ele é nascido em 2005, tem 20 anos, mas também aqui está avaliado em 6 milhões de euros, um jogador que é da base do Grêmio, surgiu bem no Grêmio, só que ele acabou perdendo espaço, o Grêmio acabou vendendo ele para o Botafogo. No Botafogo agora tem tido alguma rodagem, alguma minutagem, fez gol recentemente no clássico contra o Vasco. É um jogador que tem recurso, tem velocidade, mas eu acho que tem menos potencial que o Montoro, por exemplo. Eu colocaria o Nathan Fernandes também aqui como potencial para ser um jogador de primeiro nível, mas aqui no futebol brasileiro. Agora a gente vai aqui para a promessa do Bragantino, que vai ser aqui o Vinicinho, o atacante do Braga. A gente vai ver aqui, ó, em quanto que ele está avaliado, qual que é a idade dele. É um jogador que já tem uma rodagem interessante, já é um jogador que se destaca como um titular aqui do Red Bull Bragantino. A gente pode ver aqui, ó, que ele também é nascido em 2004, tem 21 anos e está avaliado em 3 milhões e meio de euros. Pela idade e pelo aquilo que ele entrega hoje, eu vou colocar o Vinicinho aqui como um jogador que tem potencial para ser apenas útil no Brasil. Eu acho que ele não vai conseguir alcançar um potencial para ser um protagonista de elite aqui no futebol brasileiro. Agora a gente vai aqui para a promessa do Corinthians, que é o jovem meia do Corinthians, o Breno Bidon. Vamos encontrar aqui o Corinthians no Transfer Market e ver em quanto que está avaliado o Breno Bidon. A gente vê aqui, ó, que o Breno Bidon nasceu em 2005, está com 20 anos e olha como ele é bem avaliado. Ele está avaliado em 12 milhões de euros aqui no Transfer Market, mas vamos ser sinceros, até agora ele não entregou tanto ainda no futebol profissional. É um jogador de meio campo que ainda necessita ganhar mais força física, mais vitalidade para ser mais combativo, porque ele tem uma boa qualidade no passe, mas precisa evoluir em outros aspectos. Mas eu acho que ele tem muito potencial, mas para mim o potencial dele, o teto seria aqui um segundo escalão na Europa. E eu não posso falar de futebol sem citar a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, que está com uma promoção bem legal, cara, é a Liga do Milhão. E como é que funciona? A gente pode ver aqui que a KTO está distribuindo prêmios todos os meses. E como é que funciona a premiação? Do primeiro até os 500 primeiros colocados vão ganhar prêmios todos os meses. A gente pode ver aqui, por exemplo, o primeiro lugar do mês ganha R$5.000 em apostas grátis. Do segundo ao quinto lugar ganha 2.500. E isso vai até os 500 primeiros colocados no ranking mensal que a KTO faz. E como é que funciona esse ranking? Toda aposta que tu ganhar pela KTO e tiver pelo menos 1.30 de odd e pelo menos R$5 apostados, a odd que tem nessa aposta vai ser somada num ranking mensal, e se tu tiver nas 500 primeiras posições desse ranking, tu vai ganhar aqui a premiação. E para participar é bem fácil, tu só precisa se registrar na KTO e dar aqui o aceito aqui nessa caixinha que tu já está participando, odd de 1,30, pelo menos R$5 apostados, e toda aposta que tu ganhar, a odd vai ser computada nesse ranking. Mas lembra que tu só pode jogar se tu tiver mais de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom? Bora seguir com o vídeo. Agora aqui a promessa do Ceará, que também é da base do Corinthians, que é o Matheus Araújo, né, um meia atacante aqui, que acabou não tendo espaço no Corinthians, e no Ceará ele acaba tendo um pouco mais de espaço. Não sei se ele estava emprestado no Ceará ou se o Ceará comprou ele. Vamos averiguar agora aqui no Transfer Market. Aqui, ó, Matheus Araújo, ele não está emprestado não, o Ceará comprou ele. Ele é 2002, tem 23 anos e está aqui avaliado em 2 milhões de euros. A gente vê que ele já está aqui na idade limite da nossa tier list, que é 23 anos. Está sendo titular, não de maneira incontestável, ele acaba rodando ali, ele joga só quando o Lucas Mugni não está à disposição. É um jogador de 23 anos, reserva de um time que briga para não cair aqui no futebol brasileiro, então não tem como ser diferente, ele vai ficar aqui no máximo na categoria útil no Brasil. Bora agora aqui com os jogadores da base do Cruzeiro, não necessariamente da base, né, mas jogadores promissores aqui do Cruzeiro. A gente tem aqui o Kaique Bruno, lateral esquerdo,
que é um jogador com passagem por seleção de base. Na verdade, quase todo mundo aqui dessa tier list vai ter alguma passagem por seleção de base. O Kaique Bruno aqui, ó, a gente pode ver também que ele está aqui com 22 anos, nasceu em 2003 e está avaliado em 3 milhões de euros. Já tem uma idade interessante, já está um pouco mais rodado, está sendo titular, né, num time que está brigando pelo título, então eu acho justo aqui colocar que ele tem um potencial para chegar aqui, para ser um jogador de nível europeu, mas aqui de um segundo escalão apenas. O outro aqui é o Caio Jorge. Sim, por mais que ele esteja sendo já um protagonista, já seja uma realidade, ele ainda é muito jovem e está aqui na idade para a gente colocar aqui na tier list. A gente pode ver aqui o Caio Jorge, ó. Também está aqui com a idade limite, 23 anos, nasceu em 2002, nasceu em janeiro de 2022, quase que ele não entraria aqui na tier list, está avaliado em 7 milhões de euros. Bom, o Caio Jorge é o seguinte, cara, ele surgiu muito bem no Santos e ele já teve uma passagem já de um bom tempo no futebol europeu, onde ele acabou flopando, ele não conseguiu ir bem no futebol europeu. Na Juventus acabou não jogando, foi emprestado, também não foi muito bem, se eu não me engano ele teve uma lesão de joelho que acabou atrapalhando muito a passagem dele pela Europa. Agora voltando no Brasil, o Cruzeiro está conseguindo retomar a confiança dele, onde ele está sendo protagonista. Hoje a gente pode dizer que ele não é que ele tem potencial, ele já é um jogador de elite no Brasil. E como ele ainda é jovem e tem potencial para crescer, eu acho que dá sim para dar um voto de confiança e dizer que ele tem sim potencial para ser um jogador de elite na Europa. Aí tu vai me dizer, pô, mas ele já foi para a Europa e não se provou. Tudo bem, mas a gente tem que contar que ele teve uma lesão muito grave e isso acabou atrapalhando. Talvez agora, voltando para a Europa daqui a um tempo, eu acho que ele consegue se firmar e deslanchar no futebol europeu. Agora a gente vai aqui para os jogadores da base do Flamengo, né? Os jovens promissores aqui do rubro-negro do Flamengo. A gente tem aqui 4 jogadores. O primeiro deles aqui na lista é o Wallace Ian, o atacante que está ganhando bastante espaço agora, fez um bom Mundial de Clubes, um jogador aqui que a gente pode ver, ó, que ele nasceu em 2005, tá com 20 anos. Essa avaliação aqui de 2 milhões e meio de euros, eu acho que está um pouco datada. Se a gente fosse atualizar isso hoje, tenho certeza que essa avaliação aqui seria muito maior, tá? É um jogador que eu gosto, tá? É um atacante que é um jogador de beirada, mas que ele não é aquele ponta característico brasileiro, que é aquele cara habilidoso que rabisca, mas acaba não saindo muito do lugar. Ele já é um atacante com bastante força física, né? Um cara que consegue fazer bem um pivô, tem muita potência, consegue escorar zagueiros no corpo, é um cara que busca o gol. Eu gosto disso, ele tem muita personalidade, isso que me agrada muito no Wallace Ian. E por ser jovem, eu acho que ele tem sim potencial para alcançar aqui um segundo escalão de futebol europeu. O outro aqui é o Wesley, o lateral direito. Esse aqui também já é uma realidade, já tem passagem por seleção principal. A gente pode ver aqui, ó, como ele está bem avaliado, cara. O Wesley tem aqui, ó, 21 anos, né, nasceu em 2003 e está avaliado já em 20 milhões de euros. Já está aqui com uma negociação bem avançada com a Roma, então isso se concretizando e ele sendo titular na Roma, automaticamente ele já alcançaria aqui um nível de segundo escalão com potencial para crescer ainda mais, e na posição de lateral direito, eu acho que ele pode tranquilamente alcançar no futuro uma elite europeia, porque já está alcançando aqui, indo para Roma, um segundo escalão, então é justo aqui colocar ele na elite na Europa. O outro aqui é o Lohan, né, um pouco mais jovem, um meia, que tem tido pouco espaço agora com o Felipe Luiz. A gente pode ver aqui, ó, 2006 ele nasceu, está com 19 anos e está avaliado muito bem, ó, 11 milhões de euros. É um jogador que eu gosto, acho ele muito inteligente para jogar, mas acaba não tendo muito espaço. Mas eu acho sim que ele tem potencial para ser um jogador de segundo escalão de futebol europeu. Outro meia aqui do Flamengo é o Matheus Gonçalves, que recentemente quase que foi negociado com o Cruzeiro. É um pouco mais velho que o Lohan, nasceu em 2005, 19 anos e está avaliado aqui com 5 milhões de euros. É um jogador com muita qualidade técnica, só que eu acho que falta um pouco de compromisso tático, falta um pouco de entendimento de jogo, falta um pouco de maturação física, e eu acho que por isso o potencial dele é um pouco mais baixo. Eu acho que o teto dele aqui é ser um jogador de elite no futebol brasileiro. Bora agora aqui com os jogadores do Fluminense. O primeiro aqui é o Riquelme Felipe, que não é o do Palmeiras, né, que também tem um nome igual. Esse aqui é o do Fluminense, que é um jogador de beirada, muito habilidoso, mas ele é muito franzino ainda, né? Tanto que ele parou de receber oportunidades, ele acabou sendo utilizado no Carioca, agora com o Renato ele acaba nem ficando na relação. A gente pode ver aqui, ó, será que ele tá aqui? Tá aqui sim, ó.
Ele nasceu em 2007, é muito jovem ainda e está bem avaliado, ó, 6 milhões de euros, mesmo com uma amostragem muito pequena. Como eu falei, é um jogador muito franzino, precisa evoluir muito na questão física, na questão de entendimento de jogo, ser um pouco mais objetivo, porque habilidade ele tem. Potencial, eu acho que tem também para ser aqui um jogador de segundo escalão de futebol europeu. O outro aqui é o uruguaio, o volante, o Facundo Bernal, que é um jogador que eu acho que já está estourando a idade, né? Até que não, né? Ele está aqui, ó, com 21 anos, nasceu em 2003, avaliado em 2 milhões de euros. É um jogador cumpridor de função, é um bom primeiro volante e pela característica de física que ele tem, que é aquele volantão que marca bem, tem uma boa primeira bola, tem uma saída interessante, é um perfil de jogador que atrai muito o futebol europeu. E eu acho que dá para colocar ele aqui como um potencial para ser um jogador de segundo escalão na Europa, por essa questão de marcação forte, né, bola parada, tem um bom jogo aéreo, um volante que recebe bem a primeira bola. Então eu acho que por essas características, ele não é um jogador tão técnico, mas por essas características de marcação e características táticas que ele tem, eu acho que ele tem um bom potencial. Agora a gente tem aqui os jovens da base do Grêmio. O primeiro aqui é o Alisson Edward, que é um nome bem estranho, mas é um bom jogador, cara. Ele surgiu agora, é um ponta canhoto, bem habilidoso, vai pra cima, é um jogador de personalidade. A gente vai olhar aqui no Transfer Market como é que ele tá avaliado. Será que ele já tá aqui na relação? Tá aqui sim, não tem nem foto, né? O jogador nascido em 2006, tem 19 anos e tá avaliado aqui no Transfer Market, obviamente que é só uma mensuração deles aqui, em 1 milhão de euros. Óbvio que se qualquer clube fosse oferecer isso para o Grêmio, né, o Grêmio daria a risada e não aceitaria essa proposta, porque ele vale muito mais do que isso. É um jogador que já virou titular do Grêmio, já é uma das soluções ofensivas que o Grêmio tem no ataque, é um dos poucos jogadores que tem despertado algum elogio da torcida do Grêmio, que tá pé da vida com o elenco. Como eu falei, é um jogador jovem, que tem habilidade, tem personalidade. Eu acho que tem sim um bom potencial para ser um jogador de segundo escalão aqui de futebol europeu. E quando eu falo segundo escalão, não é de maneira pejorativa, é algo muito positivo, cara. Um jogador que consegue alcançar um Real Betis, um West Ham, sabe? É uma posição muito bacana, né? Porque elite europeia, vamos ser sinceros, é a menor parte dos jogadores que surgem aqui no futebol brasileiro que conseguem alcançar. Então, aqui, quando eu coloco o segundo escalão, enxerguem de maneira positiva, não de maneira negativa, tá? Seguindo aqui a gente tem o zagueirão do Grêmio, o Gustavo Martins, que esse aqui já está com uma idade um pouco mais avançada, se não me engano, já está aqui com seus 22 anos, avaliado em 3 milhões de euros. Eu acho que é um bom zagueiro, tem boa velocidade, boa recuperação, uma imposição física bacana. Precisa evoluir na questão de posicionamento, ser um pouco mais maduro. O zagueiro ele tem isso, né? De maturar um pouco mais tarde, mas mesmo assim ele já consegue ter uma rodagem bem interessante. Eu acho que ele tem sim potencial para ser um zagueiro, pelo menos aqui, de segundo escalão de futebol europeu. Eu acho que ele já teve sim algumas sondagens do futebol europeu e agora está aqui no Grêmio. Agora bora aqui com os jogadores, as promessas do Inter. Vamos ver quem é que tem aqui, ó. O primeiro nome vai ser o do Vitor Gabriel, mais um zagueiro. A gente pode ver aqui, ó. Vitor Gabriel, nasceu em 2004, está com 21 anos e está avaliado bem já para um zagueiro. 5 milhões de euros, ele fez um campeonato gaúcho muito bom. Teve uma lesão na coxa, agora voltou um pouco oscilante, não tendo tanto o desempenho bom que ele tinha tido no gauchão. Mas agora vamos ver se ele vai conseguir retomar o bom futebol que ele apresentou logo que surgiu. É um zagueiro muito jovem ainda, né? Tem uma boa saída de bola, uma boa impulsão, bom jogo aéreo ofensivo. Eu acho que ele tem um bom potencial para ser aqui também um zagueiro de segundo escalão de futebol europeu. Quem que é o outro jogador do Inter aqui? É o Gustavo Prado, né? Também aqui um meia ponta, né? Que vai para cima, tem habilidade, é agudo. A gente pode ver aqui, ó, Gustavo Prado. Nasceu em 2005, está com 20 anos e é avaliado em 2 milhões de euros. O Gustavo Prado, eu sou colorado, tá? Para quem não sabe, então eu conheço bastante, já vi bastante de Gustavo Prado. Eu acho que ele tem qualidade, tem recurso, mas eu sinto um pouco de falta de ambição, um pouco falta de gana na parte do Gustavo Prado. E por isso eu acho que ele vai acabar não vingando tanto. Mas eu acho que pela qualidade que ele já apresentou, eu acho que ele tem sim potencial para ser um jogador de nível de primeira prateleira, porém só aqui no futebol brasileiro. E o outro aqui do Inter é o centroavante Ricardo Matias. Esse eu já vejo com mais brilho no olho, porque eu acho que ele tem mais recurso e tem um potencial maior. Né? A gente pode ver aqui, ó, que ele nasceu em 2006, tem 18 anos e está avaliado aqui em 4 milhões de euros.
né? Teve um momento agora na temporada que o Borré e o Valencia estavam lesionados, ele acabou tendo que assumir a bronca e ele foi muito bem, cara. O Inter só conseguiu se classificar para o mata-mata da Libertadores porque o Ricardo Matias, no jogo contra o Nacional lá no Uruguai, resolveu a parada para o Inter. E como é que ele foi recompensado por isso? Ele foi recompensado ganhando um banco e nos últimos jogos não tem nem entrado. Ele ficou na hierarquia atrás do Borré e do Valencia. Esse foi o prêmio por ele ter resolvido e salvado o Inter na Libertadores. Tô sendo irônico porque óbvio que para mim ele teria que ter muito mais minutagem, teria que ter já subido na hierarquia dos centroavantes do Inter. Infelizmente não é isso que acontece na visão do Roger Machado, mas é um jogador jovem ainda, que já mostrou bom potencial, é um centroavante muito técnico, ele faz muito bem o pivô, tem um bom recurso de finalização, é um cara que tem frieza na cara do gol. Para mim, sem exagero, eu acho que o Ricardo Matias tem potencial para também aqui alcançar um segundo escalão de futebol europeu. Agora a gente vai aqui para o zagueirão do Juventude, o Abner, né, um zagueiro que surgiu bem no Juventude, um zagueiro com uma boa saída de bola, um zagueiro canhoto, jovem também. Vamos ver como é que ele está avaliado aqui no Transfer Market. A gente pode ver aqui, ó, ele nasceu em 2004, está com 21 anos e está avaliado em 1 milhão de euros. Eu acho que o Abner é um zagueiro que tem boa qualidade técnica para sair jogando, porém eu acho que falta um pouco de segurança na questão defensiva. E a primeira função do zagueiro é defender. Eu acho que nesse quesito ele ainda precisa ser um pouco mais confiável. Eu acho que ele tem sim um bom potencial, mas eu acho que o potencial máximo dele aqui é ser um jogador de elite a nível de futebol brasileiro. Aqui a gente vai ter mais um zagueiro agora do Fortaleza, que é o Gustavo Mancha. Vamos encontrar aqui o Fortaleza no Transfer Market. Vamos ver como é que está avaliado aqui o Gustavo Mancha. A gente pode ver aqui, ó. Gustavo Mancha nasceu em 2004, tem 20 anos e até agora é o que tem o valor de mercado aqui do Transfer Market mais baixo. Só aqui 700 mil euros. É um jogador que, em relação, por exemplo, ao Abner, que é um outro zagueiro que tem a mesma idade, eu acho que o Gustavo Mancha é um zagueiro que me passa até mais confiança. Porém, eu acho que o potencial dele vai ser o mesmo. Eu acho que o potencial dele, o limite de potencial, é também aqui elite no Brasil. Bora agora aqui com jogadores promissores do Palmeiras, que tem uma leva interessante, tem 4 jogadores. Vamos ver quais que estão aqui, ó. O primeiro deles vai ser o Giai. Vamos ver como é que está avaliado o Giai aqui no Transfer Market. A gente pode ver aqui, ó, Agustin Giai. Nasceu em 2004, 21 anos e está muito bem avaliado. Provavelmente o Mundial de Clubes tem um peso grande nessa avaliação. 8 milhões de euros, olha só. É um lateral que ele é muito mais defensivo do que ofensivo. Eu não vejo ele com tanto recurso técnico, mas pela característica que ele tem de ser um cara muito sólido, ter uma boa estatura, uma boa capacidade física, eu acho que o futebol europeu enxerga com bons olhos um lateral com as características dele, principalmente o futebol italiano e um futebol inglês, pela essa questão física que ele tem e por ser um cara muito seguro defensivamente. Por isso eu acho que ele tem um bom potencial para ser um lateral direito aqui de pelo menos um segundo escalão no futebol europeu. O outro jovem aqui é o Alan, né, um meio-campista. Vamos encontrar ele aqui, ó. Na verdade aqui ele tá listado como um ponta direita, né, porque eu lembro de ver ele como um meia também na base. É um jogador que tem aqui 21 anos, nasceu em 2004 e está avaliado aqui em 4 milhões de euros. Eu acho que é um bom jogador, tem bom recurso, mas eu acho que o potencial dele de teto, de limite aqui, é um jogador que pode chegar aqui também no segundo escalão de futebol europeu. Agora aqui é o atacante, o Luigi, nasceu em 2006, 19 anos e está bem avaliado, olha só, 5 milhões de euros. Eu acho que ele tem um recurso técnico, acho que é um bom jogador, tem boa capacidade física, é um cara que é objetivo, ele busca o gol, e eu acho que ele tem um potencial grande aqui também para alcançar um segundo escalão de futebol europeu. E o último atacante aqui do Palmeiras, sim, Vitor Roque. Por mais que ele já tenha uma grande rodagem, ele ainda é muito jovem, ele nasceu aqui em 2005, tem só 20 anos, rodou já bastante, mas é muito jovem ainda, cara. E tá avaliado aqui em 20 milhões de euros. Bom, o Vitor Roque é um caso parecido com o do Caio Jorge, né? Surgiu bem, foi para a Europa, né? No caso do Vitor Roque, ele foi para a Europa com muito mais polpa do que o Caio Jorge, por exemplo. Mas ele acabou flopando bonito e não tem nem a desculpa da lesão, que é o que aconteceu com o Caio Jorge. O Caio Jorge tem um motivo de não ter dado certo, que foi a lesão grave no joelho. O Vitor Roque não teve isso.
O Barcelona logo diagnosticou que ele não tinha nível para estar lá, emprestou para o Betis e o Palmeiras acabou apostando e até agora não aconteceu no Palmeiras. Ele tem jogado, mas jogado muito mal, tem feito poucos gols, tem pecado muito na finalização, na parte técnica ele não está bem. E olha, sinceramente, eu acho que o teto aqui do Vitor Roque, infelizmente, vai ser aqui só uma elite aqui de futebol brasileiro. A gente que já achou que ele poderia alcançar aqui uma elite europeia quando ele chegou no Barcelona, mas a realidade é outra e hoje eu coloco ele aqui como um potencial de elite de futebol brasileiro, só isso. Agora aqui os jogadores do Santos, o primeiro aqui é o Souza, o lateral esquerdo, que agora tem ganhado bastante rodagem, tem ganhado espaço, né, e tem jogado bem nos jogos que ele vem jogando. A gente pode ver aqui, ó, que ele tem 19 anos, nasceu em 2006 e está aqui avaliado em 2,5 milhões de euros. É um jogador muito jovem ainda, marca muito bem, surgiu muito bem e eu acho que tem sim um bom potencial para ser aqui um jogador de segundo escalão de futebol europeu. O próximo aqui é o David Washington, atacante do Santos, que também já tem uma rodagem interessante. Surgiu bem no Santos, acabou indo para o Chelsea, ele está emprestado pelo Chelsea aqui para o Santos. A gente pode ver aqui, ó, que ele nasceu em 2005, está com 20 anos e tem aqui um valor de mercado de 8 milhões de euros. Mas eu confesso que não sou um grande fã do futebol do David Washington. Acho que não é um cara que tem tanto recurso técnico assim. Fisicamente eu acho que ele não é um cara muito vigoroso, não tem um grande jogo aéreo, não tem um grande pivô. Eu acho que o potencial máximo aqui do David Washington, por ser muito jovem, vai ser aqui também elite no futebol brasileiro. E o outro jogador do Santos aqui é o Gabriel Bontempo, que é um meio-campista que surgiu muito bem no Paulistão, acabou perdendo um pouco de espaço agora. A gente pode ver aqui, ó, que ele tem 20 anos, nasceu em 2005 e está avaliado em 4 milhões de euros. É um jogador que me agrada, mas eu também não vejo um potencial tão grande, tá? Eu acho que o teto do Gabriel Bontempo aqui também é ser um jogador de elite, mas aqui só no futebol brasileiro, tá bom? E agora a gente tem aqui as promessas do São Paulo, os jovens de Cotia. O primeiro deles aqui é o Lucas Ferreira, um canhotinho habilidoso que vai para cima. Eu gosto do Lucas Ferreira, né? A gente pode ver aqui, ó, que ele tá aqui, ó. Ele nasceu em 2006, tem 19 anos e já está bem avaliado, olha só, 5 milhões de euros. É um jogador que me agrada, mas eu acho que ele tem um potencial interessante. Para mim, o potencial dele aqui também é alcançar aqui um segundo escalão de futebol europeu. E o outro aqui é o atacante Rian Francisco, esse aqui um pouco mais jovem, a gente pode ver aqui, ó, 18 anos, nasceu em 2006 e está avaliado aqui em 6 milhões de euros. Ele fez uma copinha assombrosa, fazendo muitos gols. E no profissional ele também já tem alguns gols, eu acho que ele já fez 2 gols no profissional, mesmo com uma minutagem muito baixa. Esse aqui para mim tem um potencial muito grande e esse aqui é mais um que eu coloco aqui no potencial de elite de futebol europeu, porque para mim é um atacante que busca muito gol, faz muitos gols, é muito jovem ainda e por causa disso eu acho que ele tem sim espaço para alcançar talvez uma elite aqui na Europa. E para fechar aqui a gente tem o Rayan do Vasco, jovem também, canhoto, um ponta agudo que vai para cima, tem muita capacidade física, muita força, muita velocidade, é um cara que chuta muito bem, é impressionante como chuta forte o Rayan, um cara que tem uma porrada de fora da área muito boa. Vamos ver aqui, ó, como é que ele está avaliado, olha só, ele tem 18 anos, nasceu em 2006 e está muito bem avaliado, cara, 14 milhões de euros, e esse aqui para mim é mais um que eu coloco aqui como um potencial para alcançar uma elite no futebol europeu. E assim a gente fecha aqui a nossa tier list dos jogadores mais promissores do Brasileirão. Comenta aqui embaixo o que tu achou, se tu discorda de alguma opinião que eu dei aqui. Se tu gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal e tamo junto, até a próxima, valeu!